O salmista Davi ele vai dizer no Salmo 39, versículo 3, que quando ele meditava, algo aquecia no coração dele. E aquilo queimava constantemente. A presença do Espírito Santo queimava no peito do salmista Davi. E isso é uma das coisas que nós temos que meditar. Nós precisamos buscar e nos ligar nos louvores, na palavra, que é o meio que nós temos hoje em dia de nos comunicarmos com o Senhor. Muitas das vezes ele se manifesta de outras formas, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, nós sentimos a presença dessa maneira. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo número 61. O primeiro verso, que ele está escrito assim, 61, verso 1, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Essa mensagem, a qual eu li agora, ela se trata de uma profecia do profeta Isaías, que ela se cumpre em Marcos 6, Lucas 4 e Mateus capítulo 13, se eu não me falha a memória. É uma profecia que se cumpre nesses livros do Evangelho. O texto vai dizer no capítulo 6 de Marcos, que quando Jesus ele volta para a sua terra, os seus discípulos o seguiam, estavam seguindo Jesus. E quando ele chega na sua terra, ele vai para as sinagogas. E quando Jesus ele chega na sinagoga, ele começa a pregoar. E ali naquele lugar ali é lhe dada a oportunidade de estar trazendo a mensagem. E quando ele vai trazer a mensagem, ele lê essas palavras do capítulo 61 do profeta Isaías. Quando ele é dado a oportunidade a Jesus ali a pregoar naquela oportunidade, ele vai dizer: o Espírito do Senhor ele está sobre mim, ele me ungiu, ele me consagrou para anunciar as boas novas, para dar abertura de prisão aos presos. Então, aqui no capítulo 6 de Marcos, Jesus ele está lendo isso na sinagoga. Ele está ensinando essa palavra. E ali se cumpre uma das profecias do profeta Isaías, do capítulo 61. Só que quando ele está pregoando, a Bíblia vai dizer que as pessoas eles ficam admiradas. E eles vão ficar se perguntando: da onde vem tal sabedoria? Da onde vem tal ciência? Como é que ele fala tais palavras? A Bíblia vai dizer que ele fica maravilhado com aquela situação ali a qual Jesus está pregoando. Como é que ele fala tais palavras? De onde vem tal entendimento? De onde vem tal ensinamento? Então eles ficam maravilhados com as palavras de Jesus. Só que é muito interessante que ao mesmo tempo quando eles ficam maravilhados, eles conhecem, eles reconhecem Jesus. Ele estava ali na Galileia e eles reconhecem Jesus e eles não vão dizer: como aí? Não é esse daí filho de Maria? Não é irmão de José? Não é irmão de Tiago? Então eles reconheceram Jesus. Então a Bíblia vai dizer como é que eles começam a se escandalizar em Jesus. Pelo fato de quê? De Jesus ter vindo dali da Galileia, de ter crescido no meio deles. Então a Bíblia vai dizer que eles começam a se escandalizar em Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele usa uma palavra que ela é muito viva nos nossos meios nos dias de hoje. Ela é muito real. Que qual é? Jesus ele diz assim: não tem profeta sem honra, senão na sua terra. Não tem profeta sem honra, senão na sua própria casa. E aqui está uma certa verdade. Aqui nós vivenciamos uma certa verdade. Muitas das vezes nós botamos um projeto no nosso coração, botamos um desejo no nosso coração, e muitas das vezes alguém que está do nosso lado nos bota para baixo. Dizemos que nós não somos capazes. Muitas das vezes nós temos sonhos, e quem nós menos... Vem palavras negativas de quem nós menos espera. Vem palavras negativas. Aqui nesse texto aqui, aleluia. Aqui nesse texto aqui, eles menosprezaram Jesus pelo fato dele ser dali, da Galileia. Como aí? Ele não é irmão de Tiago, ele não saiu do nosso meio.
Aí a Bíblia vai dizer, por causa da incredulidade deles, por causa da falta de confiança deles, Jesus deixou de operar milagres. Por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de fé, Jesus deixou de operar milagres. Jesus estava operando milagres na oposição de mãos. Só que a falta de fé daquele povo teve uma barreira para Jesus operar um milagre. Certas das vezes, pessoas de entendimento, os principais dos sacerdotes, os escribas, eles procuravam matar Jesus. Eles invejavam o ministério de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. E uma certa vez a Bíblia vai dizer que eles procuravam matar. Eles ficavam elaborando, eles ficavam pensando, como é que nós vamos fazer isso? E a Bíblia vai dizer que uma certa vez eles pegam Jesus e eles levam até Pilatos e falamos, achamos esse homem aí e ele está ensinando blasfêmias ao povo. Ele está ensinando falsas doutrinas. A Bíblia vai dizer que eles falam essas palavras para Pilatos. A Bíblia vai dizer que eles começam a interrogar Jesus e Jesus ele fica calado a todo momento. Jesus ele permanece calado, ele não fica retruncando. A Bíblia vai dizer que eles pegam uma venda, ele bota nos olhos de Jesus, ele fala assim, você não é profeta, você não é filho de Deus, então diz quem é que está te batendo. Você não é filho de Deus, então saia dessa situação. A Bíblia vai dizer que Jesus ele permanece calado. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele vê naquela situação, ele começa a interrogar Jesus, ele vai dizer, o próprio Herodes, homem malfeitor, homem que tinha mau índole, ele começa a interrogar Jesus, ele diz com as suas próprias palavras, como aí? Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Eu não sei porque vocês querem que ele venha a ser aprisionado. Herodes está dizendo, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. O texto vai dizer que aqueles homens, ele está ensinando blasfêmia por toda a Judéia, Galiléia. Ele está vindo, por onde ele passa, ele está ensinando falsas doutrinas. Aí o texto vai dizer que quando Herodes ele ouve falar que Jesus era da Galiléia, mas Herodes estava ali também, juntamente ali perto do palácio de Pilatos. Só que quando Pilatos ele ouve falar que Jesus ele veio da Galiléia, Pilatos ele pega e fala, como aí, vocês levam ele para Herodes, que certamente Herodes vai saber o que vai fazer com ele. Eles que se viram para lá. Se eles são da mesma jurisdição, eles que se virem para lá. Esse foi o posicionamento de Pilatos. Aí o texto vai dizer que os soldados de Pilatos, eles pegam Jesus, eles estão levando Jesus para Herodes. E quando Jesus ele chega diante de Herodes, aleluia, o texto vai dizer que quando Herodes ele visualiza Jesus, ele entende aquilo como um sinal da parte de Deus. Por quê? Lucas capítulo 22, se não me engano. Quando Herodes ele visualiza Jesus, ele entende que é um sinal da parte de Deus. Por quê? Por causa que ele estava esperando um sinal. Porque ele tinha a sua mente, a sua consciência pesada, por causa que ele pensava que a mão de Deus ia pesar sobre a vida dele a qualquer momento. Por quê? Porque ele tinha mandado ceifar a vida de João Batista. Então ele tinha em sua consciência o seu pensamento assim, a qualquer momento a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida. E quando aquele soldado ele chega diante dele e ele vê o Messias, ele pensa, como é um sinal da parte de Deus para a minha vida. Só que o texto vai dizer que Herodes também ele começa a interrogar Jesus. Ele começa a interrogar Jesus. Só que o texto vai dizer que Jesus ele permanece calado. Ele permanece calado. As pessoas ali em volta estão tentando achar um jeito de incriminá-lo. E Jesus ele permanece calado. Muitas das vezes nós erramos nisso, irmãos. Nós tentamos se justificar por coisas erradas. Muitas das vezes alguém te calunia, alguém te julga, alguém inventa alguma coisa de você e você tenta se justificar daquela situação. Nós temos que ter uma postura correta diante da dificuldade. A Bíblia vai dizer que Herodes ele fica tão irritado com aquela situação. Pega Jesus, ele manda botar uma roupa resplandecente de Jesus, conforme uma forma de deboche. Bota uma roupa resplandecente nele, para que as pessoas o caluniem e leva ele novamente para Pilatos. O texto vai dizer que quando Jesus ele chega novamente diante de Pilatos, a Bíblia vai dizer que Pilatos interroga ele pela última vez. E quando Pilatos interroga Jesus pela última vez, Pilatos ele repete as mesmas palavras mais uma vez. Eu não vejo culpa nesse homem. Eu não vejo culpa nesse homem. As palavras dele são palavras sábias. Eu não vejo culpa nesse homem. Só que a todo momento, quando Pilatos falava isso,
Os anciões, os escribas, as pessoas de entendimento, as pessoas que era instruída para ensinar o povo. A Bíblia vai dizer que eles falavam, como aí, crucifica ele. Ele tem que morrer. Esse homem precisa morrer, crucifica ele. O texto vai dizer que as palavras deles era como que se redobravam, era cada vez mais alta. É como eu gritasse aqui agora e depois gritasse mais uma vez, parecia que o meu grito era 2 vezes mais alto. Crucifica ele, ele tem que morrer. Crucifica Jesus. E Pilatos, sem saber aquela situação, Pilatos botou Jesus a julgamento. Irmãos, isso daqui é uma introdução do início do ministério do sofrimento de Jesus. Esse aqui é só o início do sofrimento de Jesus. Aí nós te fazemos uma pergunta: por que disso tudo? Por quê? Por causa de mim e por causa de você. Todo o sofrimento que Jesus passou foi por causa de mim e por causa de você que está aqui hoje. Muitas das vezes nós não damos valor a isso. Nós viemos para cá de qualquer maneira, sem propósito, para cumprir protocolo. Irmão, a sua entrada aqui ela tem que ser entrada com um propósito. Jesus ele pagou um alto preço. Ele foi crucificado no madeiro.